Ela não gritou, não implorou, não correu. Ela só me olhou nos olhos e sussurrou, com uma calma que me atravessou feito navalha. Ele vai me matar se você sair daqui. Foram essas palavras que me prenderam na sala, que me fizeram largar o rádio, esquecer o protocolo e olhar para aquela mulher como se fosse minha irmã, ou minha mãe, ou eu mesma, num tempo que não gosto de lembrar. Naquela noite, eu entrei naquela casa achando que era só mais uma ocorrência. Mais uma briga de casal em bairro pobre, onde o grito é trilha sonora da rua, onde as janelas se fecham quando a mulher chora, onde ninguém viu, ninguém sabe, mas eu vi. E uma vez que a gente vê, não dá para desver. Aquele olhar, aquela frase, mudaram tudo. Se você está ouvindo isso agora é porque chegou a hora de contar. Eu demorei anos para conseguir falar, mas essa história, essa mulher, ela nunca me deixou em paz. E se eu ficar em silêncio, talvez outra não tenha a mesma chance. Os nomes e locais exatos foram alterados por motivos de segurança, mas isso aconteceu em Salvador, na Bahia. Era uma quarta-feira, daquelas que parecem segundas. Um calor pesado, céu baixo, abafado. Eu estava na viatura com meu parceiro de turno, finalizando uma ronda na região do subúrbio ferroviário. Quando o rádio chiou com a ocorrência, confesso que hesitei. Discussão doméstica, possível agressão, rua sem saída, altura do número 37. Mais uma. A voz no rádio não dizia nada demais, mas tinha um silêncio estranho entre as palavras, como se quem estivesse ligando não quisesse ser ouvida, como se falasse escondido. Pedi para assumir, disse ao meu colega que podia deixar comigo. Ele sabia que eu lidava melhor com essas situações. Talvez por ser mulher, talvez por já ter visto demais. No caminho, fiquei olhando a rua pela janela da viatura. As casas coladas umas nas outras, sem muro. Gente sentada nas calçadas, olho curioso. Mas ninguém fala, ninguém pergunta, ninguém quer se meter. Quando parei na frente do portão, não ouvi nada. Nenhum som vindo de dentro de casa, nenhum grito, nenhuma briga. Só um silêncio que incomodava, um daqueles silêncios que parece que alguém está prendendo a respiração. A vizinha que ligou nem esperou eu bater no portão, saiu de trás da janela e fez um gesto discreto com a mão, como quem avisa: é ali, mas cuidado. Cuidado? Por quê? Ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Meu nome, por motivos óbvios, também não vou dizer aqui. Mas sou soldado da Polícia Militar da Bahia há mais de 15 anos. Já vi de tudo, de tiroteio em viela a criança ferida em briga de facção. Já entrei em beco escuro com o coração na boca. Já sequei lágrima de mãe que perdeu filho para arma que nem era dele. Mas nada, nada me marca mais do que as chamadas de violência doméstica. Talvez porque elas nunca sejam só o que parecem. Porque não é só um tapa, uma discussão, um desentendimento. É um ciclo. Um cativeiro sem corrente. Um campo de guerra dentro de casa. E ali, naquela rua esquecida do subúrbio, numa casa com a pintura descascada e roupas penduradas no quintal, eu senti que ia encontrar mais do que um boletim de ocorrência. Senti no peito, no instinto. Desde que entrei na PM, sempre disseram que eu levava isso pra dentro demais, que me envolvia, que me deixava afetar. Mas como não levar pra dentro? Como olhar uma mulher com medo, ferida, e fingir que é só mais uma? Naquele dia eu ainda não sabia o nome dela, não sabia o que tinha acontecido, mas já sabia, só pelo ar da casa, que tinha coisa errada. E quando uma mulher olha para outra com medo nos olhos, não precisa de muita explicação. A gente entende, porque a gente já esteve ali, de algum jeito, mesmo que só por dentro. Cheguei sozinha na frente da casa. Meu parceiro ficou no carro, de olho no perímetro. Não bati na porta logo de cara. Esperei, escutei. Dava para ouvir a TV ligada lá dentro, baixo. Alguma novela, talvez. O volume parecia normal, mas não combinava com o clima da rua. Era como se alguém tivesse tentando fazer parecer que tudo estava bem, mas não estava.
Toquei a campainha uma vez, nada. Toquei de novo. A porta se abriu aos poucos, com um rangido lento, e uma mulher apareceu atrás dela. Primeiro vi só o rosto. Magro, marcado, olhos fundos, cabelo preso de qualquer jeito, a pele com manchas que tentavam se esconder sobre uma base mal passada. Ela não disse nada, só me encarou, e por um instante pareceu surpresa por eu ser mulher. Boa tarde, senhora. Recebemos uma chamada, tá tudo bem por aqui? A boca dela se mexeu, mas a voz demorou a sair. Tá sim. Foi engano, eu acho. Clássico. Olhei para dentro. Vi uma criança pequena sentada no chão, brincando com um carrinho. Um ventilador rodava no canto, espalhando o cheiro de comida requentada. A senhora se importa se eu entrar só para confirmar? Ela hesitou. E foi nesse segundo que eu soube. A hesitação era o grito. Era o pedido. Ela não respondeu. Só abriu mais a porta. Entrei. E senti o ar mudar. Não era só calor. Era medo condensado. Como se cada parede daquela casa segurasse um segredo prestes a explodir. A casa era pequena, 2 cômodos visíveis, um corredor estreito levando para os fundos, móveis simples, mas tudo arrumado demais. Aquela arrumação que não é cuidado, é controle, sabe? Onde tudo tem que estar no lugar para ninguém perder a cabeça. A mulher, vou chamá-la de Célia, me ofereceu uma cadeira, quase como um reflexo. Eu recusei, mas agradeci. Fiquei de pé no meio da sala, observando com um canto do olho. O menino, devia ter uns 4 anos, continuava brincando. Nem levantou a cabeça, como se já tivesse acostumado com fardas entrando em casa. Tem mais alguém aqui com a senhora? Perguntei, olhando para o corredor. Ela demorou. Respirou fundo, depois balançou a cabeça, negando. Mentira, eu senti. A mentira dela veio junto com um arrepio nas costas. Do corredor veio um barulho. Um arrastar de chinelo, baixo, calculado, como se alguém tivesse parado de andar ao ouvir minha voz. Me virei na hora. Levei a mão para o coldre por instinto. Silêncio. Célia arregalou os olhos, discretamente. Levantou-se com pressa e disse, tentando sorrir: É só meu irmão. Ele tá dormindo. Chegou de viagem. Dormindo às 5 da tarde no meio da sala abafada, com barulho de criança, televisão e visita policial? Não colava. Pode pedir para ele vir aqui um instante, por favor? Ela hesitou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era só medo. Era um conflito. Como se ela quisesse e ao mesmo tempo soubesse que isso podia piorar tudo. Foi quando ela andou até mim, devagar, e disse baixinho: Por favor, não vá embora ainda. Só espera um pouco. E de novo senti. Tinha algo prestes a acontecer. Algo que não podia ser ignorado. Célia devia ter uns 30 e poucos anos, mas o rosto parecia mais velho. Não pelos traços, mas pelo peso nos olhos. Um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Vestia uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor insuportável, e a gola alta me chamou a atenção. Era como se ela quisesse se esconder dentro da própria roupa. Tinha as unhas roídas, os pés descalços, e andava com cuidado, como quem aprendeu a não fazer barulho dentro da própria casa. O ambiente era limpo, cheiro de desinfetante recente, mas cada detalhe entregava atenção. Os quadros tortos na parede, uma porta de armário remendada com fita adesiva, a janela da cozinha trincada. Sinais sutis, mas claros, de que ali o tempo passava com medo. A criança, que soube depois se chamava João, não falava, só empurrava o carrinho para lá e para cá, sem reação à presença de uma policial, sem curiosidade, como se minha presença ali fosse tão rotineira quanto as pancadas que ecoavam naquela casa. Doía ver isso, porque criança não deveria saber o que é silêncio de sobrevivência. Notei também que a luz do quarto dos fundos estava acesa, mesmo com o sol ainda forte do lado de fora. Mas ninguém saía de lá. Seu irmão ainda está dormindo? Ela fingiu que não ouviu
e ao invés de responder, foi até o menino e o pegou no colo. Apertou ele contra o peito como quem pede desculpa por algo que ainda vai acontecer. Foi quando ela me olhou, parada ali, com o filho nos braços e uma sombra atrás dos olhos. E sussurrou, quase sem mover os lábios: "Ele vai me matar se você sair daqui." Foi naquele instante que tudo mudou. A frase dela caiu como um trovão. Não foi só o conteúdo, foi o jeito como ela disse. Sem drama, sem lágrima, só certeza. Como quem já viu esse final antes. Como quem sabe que tá presa numa contagem regressiva. Ele vai me matar se você sair daqui. Minha mão ainda estava próxima do coldre. Meus olhos não saíam do corredor. A casa tinha mudado de temperatura. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de respirar. "Célia, quem exatamente está aí dentro?" Ela hesitou, olhou para o menino, apertou ele com mais força. Depois, com os olhos fixos nos meus, respondeu: "O pai do João." A voz dela saiu quase sem som, mas bastou. Ali estava, a denúncia. Não dita com papel assinado, nem com palavras formais, mas clara, desesperada. Peguei o rádio e pedi apoio imediato. Usei código curto, sem alarde, para não assustar ninguém, nem alertar o homem lá dentro. Mas meu coração já estava disparado. "Ele está armado?" perguntei em voz baixa. Ela assentiu, uma vez só, rápido, como se até isso pudesse ser perigoso. "Ele esconde na gaveta do criado-mudo." Comecei a montar a cena mentalmente. Ele sabia que eu estava ali, provavelmente escutando. Mas por que não saiu ainda? Por que o silêncio? Olhei de novo para o quarto. Estava claro, mas sem movimento. E foi aí que eu percebi. Ele estava me esperando sair, esperando eu cruzar a porta para fazer o que queria. E naquele momento, eu soube que se eu não agisse rápido ia ser tarde demais. Minha respiração ficou curta, não podia demonstrar, não podia deixar Célia perceber que eu também estava tensa. Mas estava. Aquela casa virou um campo minado. Cada passo precisava ser calculado. Cada palavra podia acender o pavio. Porque um homem encurralado, com raiva, armado e com controle nas mãos, é o tipo mais perigoso. Fiz sinal com os olhos para Célia ir até a cozinha com o menino. Ela entendeu. Andou devagar, protegendo o filho com o corpo, mas não saiu do campo de visão do quarto. Ela sabia que ele estava vendo tudo. A tensão era quase física. Eu sentia ele lá dentro. Não ouvia passos nem respiração, mas sabia. Era como quando a gente entra num beco e sabe que tem alguém esperando no escuro. Decidi falar, não gritar. Firme, mas calma. "Senhor, aqui é a Polícia Militar da Bahia. Preciso que o senhor saia do quarto com as mãos visíveis. Quero conversar." Silêncio. Nenhum som. Esperei alguns segundos, o suficiente para duvidar de mim mesma. Talvez ele não tivesse lá, talvez tivesse fugido. Mas aí, um rangido. Uma sombra atravessou a fresta da porta, e uma voz, baixa, veio de dentro. "Ela chamou você por quê?" "Só estamos aqui por precaução", respondi. "A vizinhança ligou preocupada. É procedimento." Ele riu. Uma risada seca, cínica. "Procedimento. Entendi. O senhor pode sair, por favor?" Mais silêncio. Então ele disse, quase sussurrando, "Ela fala demais." Foi quando minhas mãos começaram a suar, porque eu entendi o que aquilo significava. E entendi também que eu não podia esperar o apoio chegar. Enquanto mantinha os olhos fixos na porta do quarto, comecei a repassar tudo o que Célia tinha dito, e algo não batia. Ela disse que ele era o pai do João, mas o menino tinha a pele clara, cabelo liso, ela, negra, traços marcantes. E o que vi do vulto no quarto, a voz, o jeito de falar, denunciava alguém completamente diferente. Não era o pai. Era outra coisa. Outra pessoa. "Célia, ele mora aqui?" perguntei, sem olhar diretamente para ela. Ela ficou em silêncio. O menino começou a se agitar no colo dela, sentindo o clima pesado.
Ele apareceu ontem, respondeu, baixinho. Disse que só ia passar uns dias. Me controlei para não reagir. Mentiu no começo, disse que era o irmão, depois pai do menino. Agora só apareceu. Mas eu entendi. Ela não mentia para mim. Ela mentia para sobreviver. Mentia como quem constrói pequenas verdades para não provocar um monstro. Do quarto, a porta rangeu mais um pouco. Ele estava escutando tudo, testando, esperando eu fazer o movimento errado. Peguei o rádio de novo, falei o mínimo possível, pedindo prioridade máxima. Mas eu sabia, reforço não ia chegar a tempo se ele decidisse agir. Célia, ele já te agrediu? Perguntei, ainda sem tirar os olhos da sombra. Ela respirou fundo e apenas virou o rosto. Do lado do pescoço, pela gola da blusa, vi uma marca roxa mal escondida. Não precisava de mais resposta. Tudo ali era um barril de pólvora, e eu estava com um fósforo aceso na mão. Aquela resposta muda, a marca no pescoço, foi como um sinal, um grito silencioso dizendo: "Tá perto." Dei 2 passos para o lado, ganhando visão parcial do corredor. O quarto ainda com a porta entreaberta. Nenhum som lá dentro, só a respiração presa da Célia atrás de mim. Ela tremia. O menino no colo dela começou a chorar baixinho, um choro abafado, como se ele também soubesse que qualquer barulho podia ser perigoso. "Célia, precisa confiar em mim agora, tá?" "Ele vai fazer alguma coisa", ela disse com os olhos fixos na porta. "Quando você sair, ele vai..." "Eu não vou sair", interrompi, "mas preciso que você vá para o fundo da casa, agora. Tranca a porta da cozinha. Fica com seu filho. Não faz barulho." Ela relutou. Não queria me deixar. E foi aí que percebi o peso da frase que ela disse antes. "Ele vai me matar se você sair daqui." Mas e se eu ficasse? E se ele decidisse agir mesmo com a minha presença? Era o dilema que mais assombra quem atende esses casos. A presença da polícia intimida, mas também provoca. Dei mais um passo, agora firme, como quem entra de vez no território do inimigo. Falei alto o suficiente para ele ouvir, mas sem ameaçar. "Senhor, vou repetir. Preciso que o senhor saia com as mãos visíveis. Isso é para sua segurança também." Nada. Até que ouvi. Um clique metálico. Sutil, mas inconfundível. Arma. O tempo congelou. Minha mão foi direto para o coldre. Ali, não tinha mais dúvida. O perigo era real. E era agora. Com o dedo no gatilho e o rádio em mãos, fiz um gesto urgente para Célia. Ela entendeu, mas os olhos dela... Os olhos imploravam por algo que eu não podia prometer. Segurança. Garantia de que ela ia sair viva dali. De que o filho dela ia crescer com a mãe por perto. Ela deu 2 passos até mim com o menino agarrado no pescoço. A voz saiu baixa, quebrada. "Ele nunca fez isso com ninguém por perto." "Eu sei", respondi, sem desviar da porta. "Você precisa confiar em mim. Vai agora. Fecha a porta da cozinha. Não abre para ninguém, só quando eu disser." Ela hesitou. Me olhou como quem tenta medir coragem. Como quem quer deixar um pedaço de si ali. "Você vai entrar?" Ela perguntou num fio de voz. Engoli em seco, porque a verdade era... eu não sabia o que ia fazer. Tudo dependia do próximo segundo. "Vai, agora, por ele." Ela olhou o filho, depois me olhou de novo. E foi. Passos leves, silenciosos, mas urgentes. A porta da cozinha bateu. Um clique. Trancada. Voltei minha atenção para o quarto. "Senhor, última vez que eu peço. Saia agora com as mãos visíveis. Isso pode terminar de outro jeito." Mais silêncio, mais tensão. Eu suava. O batimento no ouvido abafava tudo. Mas aí, a maçaneta se mexeu. Devagar. Me preparei. Mirei. O dedo firme, mas sem tremer. E nesse instante, no fundo da casa, escutei o menino gritar: "Mãe!" E isso quase me fez perder o foco. O grito do menino atravessou a casa como um tiro. Era puro instinto, medo puro, sem filtro.
Meu corpo inteiro reagiu. Quis correr para a cozinha ver se estavam bem, mas não podia. Se eu virasse as costas para o corredor naquele momento, era ali que tudo acabava. Eu sabia disso. O quarto permaneceu com a porta entreaberta. A maçaneta não se mexeu mais, mas eu sentia ele ali. Podia quase ouvir a respiração dele, pesada, lenta, como quem calcula o próximo passo, como o predador. Peguei o rádio, sussurrei o código de emergência máxima, disse o endereço completo, a gravidade da situação. Expliquei que a mulher e a criança estavam em ambiente fechado e o suspeito possivelmente armado em cômodo contíguo. A resposta do operador foi rápida. Viatura a menos de 5 minutos. Apoio vindo da base próxima. 5 minutos. Pareciam 5 horas. Nesse intervalo, qualquer coisa podia acontecer. Um disparo, um ataque, um erro. Eu precisava agir, mas cada ação tinha um risco. Se eu invadisse, colocava a vida da Célia e do filho dela em jogo. Se eu esperasse, dava tempo para ele fazer o que queria. Foi quando ouvi algo. Um sussurro abafado vindo do quarto. Quase um mantra dito entre os dentes. Essa vagabunda vai aprender. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo, e ali eu soube. Não era mais uma ocorrência. Era uma vida em contagem regressiva, e eu era a única entre ela e o fim. O sussurro dele ainda ecoava nos meus ouvidos. Essa vagabunda vai aprender. Tinha veneno ali. Tinha um ódio antigo, enraizado, e era isso que tornava tudo ainda mais perigoso. A mão firme na arma, o coração disparado, foi quando percebi algo diferente. No chão, bem perto da porta do quarto. Um reflexo. Me abaixei um pouco, discretamente. Um pequeno pedaço de espelho, talvez de um móvel quebrado, posicionado de forma que eu conseguia ver parte do interior do quarto, sem me expor. Vi uma sombra se mover. E então, a imagem dele. Alto, magro, sem camisa, o rosto parcialmente coberto por barba por fazer. Na mão direita, um objeto metálico. Não era uma arma de fogo. Era uma faca, comprida, afiada. Na outra mão, nada. Mas o que mais me chocou foi o olhar, fixado na direção da cozinha, como se ele estivesse esperando um sinal, um momento, uma brecha. Foi nesse instante que entendi o plano. Ele sabia que o reforço vinha. Ia tentar agir antes, fazer o que tinha planejado e depois, talvez, se matar ou fugir. E foi aí que vi outra coisa. No chão, perto da cama, um celular, com a tela acesa. Abri o rádio de novo, agora mais direto. Suspeito visível, armado com faca, ameaça iminente, invasão necessária, aguardando autorização ou reforço imediato. E enquanto falava, ele se moveu. Não para fora, mas para o fundo do quarto, para a direção oposta da porta, para tentar sair pela janela. E ali eu soube que se eu não entrasse agora, ele ia escapar. Ou pior, dar a volta pela lateral e pegar a Célia por trás. Não havia mais tempo. Era agora. Eu tinha 2 segundos para decidir. Ou menos. Esperar reforço significava correr o risco de perder ela. Invadir sozinha significava arriscar a minha própria vida e talvez não conseguir proteger a dela. Mas naquele momento eu não pensei como policial. Pensei como mulher, como alguém que já sentiu medo no escuro, que já ouviu passos pesados no corredor, que já prendeu a respiração esperando o pior. Apontei a arma, firme, e gritei: "Polícia, larga essa faca!" "Vá embora!" Ele respondeu de dentro. "Isso não é da sua conta!" Empurrei a porta com o pé, abrindo ela com força. Ele estava de costas, mexendo na janela, a faca na mão direita prestes a forçar a grade.
Largue essa faca agora! Gritei, o dedo firme no gatilho. Ele virou devagar, os olhos arregalados, o suor escorrendo pelo rosto, a respiração ofegante. Você não vai entender, ele disse. Ela me provocou. Ela merece. A frase me tremeu, porque era sempre assim. Sempre a culpa era dela. Dei um passo para dentro. Abaixa a arma, deita no chão, mãos na cabeça. Agora! Ele hesitou. Apertou a faca. Deu um passo. Um só, mas foi o suficiente. Disparei. Não na direção dele. Pro lado. Alto. Som de tiro assusta, desarma. Faz a adrenalina quebrar por um segundo. Ele parou. Olhou para mim. E eu vi. Ele não esperava que eu atirasse. Não esperava que eu tivesse disposta. Mãos na cabeça, no chão, último aviso. E então, ele soltou a faca. Devagar, como se aquilo lhe tirasse o poder. E caiu de joelhos, na frente da cama onde tantas vezes ela deve ter se encolhido em silêncio. Ele estava ajoelhado, sem forças, os ombros tremendo, a faca no chão, entre nós dois. Mas eu não baixei a arma, não podia. Não ainda. Respirei fundo, mantive a distância. Confirmei no rádio. Suspeito rendido, faca no chão, algemado, perímetro seguro. Reforço pode entrar. Meu parceiro apareceu segundos depois. Entrou rápido, entendeu a cena num olhar. Me cobriu enquanto eu finalizei a contenção. Só quando ele chegou é que eu senti minhas mãos começarem a tremer. Enquanto o homem estava deitado no chão, o rosto colado ao piso quente, ele falou: "Ela contou, né?" Não respondi. Só mantive a posição, fria, calculada. "Nunca foi minha intenção", murmurou ele. "Cala a boca", respondi. "Já causou sofrimento demais." Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu. Célia. Ela vinha com o filho no colo, o rosto molhado de suor e lágrimas. Quando viu a cena, parou no meio do corredor. Os joelhos falharam. Ela caiu no chão, abraçando o menino. A respiração dela era descompassada, não de alívio, mas de espanto, como se ela ainda não acreditasse que tinha sobrevivido. "Eu tentei denunciar", ela disse, olhando para mim, mas com os olhos perdidos. 3 vezes. Engoli em seco. "E o que disseram?" Perguntei, mesmo já sabendo. Que era briga de casal, que não tinha marca suficiente, que eu tinha que pensar no meu filho. Meu parceiro abaixou a cabeça. Eu fechei os olhos. Quantas mais mulheres ainda escutariam isso? Quantas não teriam a mesma chance? A gente chegou a tempo. Dessa vez. Minutos depois, com o suspeito algemado e sob custódia, começamos a vasculhar o ambiente com mais calma. Meu parceiro revistou o quarto. Eu permaneci com Célia, tentando manter o menino distraído. Ele agarrado ao pescoço dela como se fosse parte do corpo, sem querer soltar, sem querer olhar. Foi quando ele, o suspeito, falou de novo, já do lado de fora, dentro da viatura. "Ela mentiu, ela me provocou. Vai ficar com meu filho, é isso?" Olhei para Célia. Ela abaixou os olhos, em silêncio. Mas o menino, que até então não falava, respondeu, baixinho, mas com clareza: "Ele não é meu pai." A frase cortou o ar como navalha. Meu parceiro me olhou. Eu ajoelhei ao lado do menino. "Como assim, João?" Ele se encolheu, mas apontou para o armário. "O papai de verdade está na foto lá." Abri o armário devagar. Lá dentro, entre roupas dobradas com capricho, uma caixa de sapato. Dentro, documentos, cartinhas e uma foto. Um homem sorrindo ao lado de Célia, ainda grávida.
Data antiga. Nome diferente. 2 segundos depois, achei o que eu precisava. Uma medida protetiva. Emitida 2 anos antes. Nome do mesmo homem agora rendido e algemado na viatura. E ali estava a peça que faltava. Ele havia voltado, violando a ordem judicial. Forçou a entrada. Fez de novo o que já tinha feito antes. Célia não mentia. Ela resistia, da única forma que conseguia. Entreguei o documento ao meu parceiro. Aqui está. Testemunho, registro e prova. Dessa vez ele não escapa, ele respondeu. E pela primeira vez naquela noite, Célia chorou. Mas foi um choro diferente, de quem ainda estava com medo, mas começava a acreditar que podia viver. Enquanto Célia era acolhida por uma das colegas da patrulha de apoio, uma soldado que chegou junto com o reforço, eu fui até a viatura onde o suspeito estava algemado, sentado no banco traseiro. Ele me olhou com aquele mesmo olhar de antes, não de medo, mas de desprezo, de quem ainda acreditava que tudo isso era um mal-entendido. Vai mesmo acreditar nela? Ele disse. Mulher louca, me persegue. Você violou uma medida protetiva, ameaçou com faca e trancou uma mãe e uma criança dentro de casa. Tem certeza que quer continuar falando? Ele abaixou a cabeça. Sorriu. Isso não vai dar em nada. Ela volta, elas sempre voltam. Minha mão fechou num punho. Respirei fundo. Olhei direto nos olhos dele. Não. Ela não volta mais. Ah, é? Vai me manter preso para sempre? Não precisa ser para sempre. Só o tempo suficiente para ela começar de novo, longe de você. Ele tentou se inclinar para frente, como se quisesse provar alguma força, mas as algemas tilintaram no processo, lembrando a ele da realidade. Ali, ele já não era mais o predador, era só um covarde contido. Você não sabe de nada, policialzinha. Acha que salvou alguém? Elas gostam disso, do drama, do papel de vítima. Essa frase, ela me atravessou. Não só por Célia, mas por todas as outras que eu já vi caladas, escondidas, desacreditadas. Você acha que ela é a vítima só agora? Perguntei. Ela é vítima há anos. Você só não percebeu que hoje foi o dia que ela deixou de ter medo. Fechei a porta da viatura devagar, sem pressa, e deixei ele lá, preso, com os próprios monstros. Tudo parecia encaminhado. Suspeito detido, Célia em segurança, documentos e medida protetiva confirmando o histórico. Mas aí veio o obstáculo que eu já devia ter previsto. O vizinho. Um homem alto, camisa regata, olhar desconfiado, apareceu na calçada assim que o barulho da viatura cessou. Vai levar ele preso mesmo? Perguntou. Fiz que sim, sem dar muita atenção. Mas ele é gente boa, trabalha, nunca incomodou ninguém. Virei devagar. Encostei a prancheta no capô da viatura. O senhor viu o que ele fez? Não vi, não. Só escutei um alvoroço. Mas isso é coisa de casal, né? Quem tá de fora não entende. A frase me fez respirar fundo. De novo. De novo essa frase maldita. O senhor viu a mulher com medo? O filho no colo dela? Ouviu o tiro que eu precisei dar para impedir o pior? Ele deu de ombros. Ela também gritava, não? Briga é briga. É nessas horas que a gente sente que a violência não mora só na casa da vítima. Ela se espalha. Nos muros, nas janelas, nas desculpas da vizinhança, no silêncio que finge neutralidade, mas protege o agressor. O senhor quer fazer uma denúncia formal em defesa dele? Perguntei, já sabendo a resposta. Deus me livre. Só tô dizendo... Então o senhor guarda seu dizendo para você. Porque hoje, graças a essa mulher, ninguém morreu aqui. Ele se calou. Virou as costas. Mas o que ficou foi a certeza. O inimigo da Célia não era só o homem dentro da casa.
Era um mundo lá fora, cheio de gente que prefere não ver. Quando a viatura saiu levando o agressor e Célia foi encaminhada para o abrigo temporário com o apoio da rede de proteção, eu fiquei ali, parada na frente da casa. O céu já tinha escurecido. O calor da Bahia não dava trégua nem à noite, mas naquele momento o que me pesava mesmo era outra coisa. Me apoiei no capô da viatura. Respirei fundo, mas não descia. Aquela frase dele, "Elas gostam do papel de vítima", me voltou na cabeça como um tapa. Quantas vezes eu já ouvi variações disso? Quantas vezes vi mulher voltando para casa com o agressor porque não tinha para onde ir? Quantas vezes eu mesma saí de uma ocorrência assim com a sensação de que não fiz o suficiente? A verdade é que a farda protege por fora, mas por dentro a gente racha, silenciosamente. Eu me lembrei da primeira vez que atendi um caso parecido, de uma jovem bem mais nova que Célia, que não teve coragem de denunciar. 2 semanas depois, ela morreu. E essa lembrança sempre volta. Hoje, por um triz, não se repetiu. Mas o por um triz é o que mais cansa, é o que corrói. Porque cada mulher que a gente tenta salvar vem com a dúvida. Será que é agora que eu cheguei tarde? Naquela calçada, com a casa de portas abertas, janelas quebradas, vizinhos curiosos voltando para suas rotinas, eu senti o peso de todas as que não consegui alcançar. E, pela primeira vez em meses, chorei, sozinha, de costas para o mundo, de frente para o silêncio. Mais tarde, já no quartel, sentei sozinha no vestiário, ainda de colete, com o rádio desligado. Tudo em silêncio. Só o som da minha própria respiração tentando voltar ao normal. Fui relembrando cada detalhe, desde o momento em que bati naquela porta até o instante em que ouvi o clique da faca. E o que não saía da minha cabeça era isso. E se eu tivesse acreditado nela desde o início? Porque quando cheguei, ela disse que estava tudo bem. Mentiu. Mas agora eu entendo. Ela não mentia para mim. Mentia para sobreviver. Demorei para pedir apoio. Tentei resolver sozinha. Era instinto e era também impulso. Quantas vezes atendi casos como aquele e ouvi que era só desentendimento? Quantas vezes saí sentindo que podia ter feito mais? Mas naquela casa, eu vi nos olhos dela. Só demorei para aceitar. Porque a gente aprende com o tempo a duvidar, a se proteger. Mas não tem como sair ilesa disso. Ficar ali sozinha com o suspeito escondido e uma mulher em pânico foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E mesmo tendo feito certo, fiquei me perguntando, e se desse errado? E se eu não tivesse conseguido? A culpa não era por erro, era pelo peso de ter sido a única barreira entre aquela mulher e o fim. E essa consciência, por mais que a gente tente deixar no vestiário, ela vai embora com a gente, para casa, pro travesseiro, pro silêncio. No dia seguinte, fui até a delegacia acompanhar o encaminhamento do caso. Célia já estava lá, sentada numa cadeira de plástico branca, o filho no colo, dormindo. O rosto dela era outro. Ainda cansado, ainda marcado, mas com algo que eu não tinha visto antes. Um vazio diferente. Um tipo de silêncio que não é mais medo. É luto. Ela não chorava. Apenas segurava firme a bolsa, como quem carrega a última parte da dignidade. O delegado explicou que o agressor seria mantido preso preventivamente por violação da medida protetiva, ameaça e porte de arma branca. Mas ela sabia que nada disso era garantia de paz. Fui até ela, sentei ao lado. Célia, você quer ir para a casa da sua mãe, um abrigo? Podemos providenciar o que for melhor para você e para o João. Ela demorou a responder. Olhou para o filho, depois para mim. Eu só quero um lugar onde ele não acha gente. Eu não tinha como prometer isso.
Mas prometi. Prometi que ia mover tudo o que pudesse para ela ficar segura. Ela me segurou pela mão firme e disse: Eu sei que se você não tivesse ficado, eu não estaria mais aqui. Fiquei em silêncio, porque qualquer coisa que eu dissesse seria pequena demais. Mais tarde conseguimos encaixá-la numa vaga num abrigo com proteção sigilosa. Endereço reservado. Atendimento psicológico. Apoio jurídico. Antes de partir, ela me abraçou. Foi um abraço curto, mas cheio. Cheio de tudo o que ela não conseguiu dizer com palavras. E naquele momento, eu soube que pelo menos dessa vez ela teria uma chance. Voltar ao batalhão depois daquele caso foi como entrar em outro mundo. O rádio continuava chiando, as ocorrências não paravam, e o fluxo da rotina tentava me puxar de volta. Mas eu não era mais a mesma. Algo tinha se deslocado por dentro. Alguns colegas perguntaram como foi. Outros só olharam, com aquele silêncio típico de quem já viu coisa demais. Teve um que disse: mais uma, né? E eu pensei: não, não é mais uma. Nunca é. Fiz o relatório com o máximo de precisão, mas quando terminei, reli tudo e percebi que faltava algo. Porque aquele papel descrevia os fatos, sim, mas não o que importava de verdade. Não falava do olhar da Célia, do grito do menino, da faca no escuro, da culpa que ainda roía por dentro. Na reunião de encerramento do plantão, o comandante comentou rapidamente o caso. Reconheceu a conduta, elogiou a resposta rápida, a contenção sem feridos, mas logo passou para a pauta seguinte: roubo de carga, tráfico na região norte. A vida continuava. Mas para mim, aquela noite não terminou. Ainda não. Porque quando você entra na casa de alguém que vive com medo, você leva um pouco desse medo com você. Mesmo que não queira. Mesmo que tente esquecer. Na madrugada seguinte, sonhei com o clique da faca. Acordei suando, com a imagem da Célia sussurrando de novo: ele vai me matar se você sair daqui. E percebi que, mesmo fora da casa, eu ainda estava lá. Demorei anos para falar sobre esse caso. Guardei tudo comigo, cada detalhe, cada silêncio, cada dúvida, não por medo, mas porque eu achava que ninguém queria ouvir. Achava que era só mais uma história entre tantas, mais um caso de violência doméstica. Até que um dia, em uma palestra de formação de novos soldados, ouvi uma recruta perguntar: como a gente sabe que está fazendo a diferença? Ninguém respondeu de imediato. O silêncio pairou na sala. E ali veio a imagem da Célia. Da mão dela apertando a minha, do filho dormindo no colo, do abraço silencioso antes de ir para o abrigo. Foi ali que percebi. Essa história precisava ser contada. Porque ainda tem muita gente que acha que violência contra a mulher é exagero, que acredita no ela provocou, que defende o não dá para se meter. E foi por isso que resolvi falar. Sem heroísmo, sem farda brilhando, sem roteiro bonito. Só a verdade, crua, pesada. Porque se uma mulher ouvir isso e reconhecer os sinais, se um vizinho entender que silêncio também mata, se um policial novo souber que vale a pena ficar quando todos vão embora, então, contar já fez sentido. Essa história não é sobre mim. É sobre todas as mulheres que ainda estão presas em casas onde ninguém entra, onde ninguém ouve, e onde, às vezes, uma frase sussurrada pode ser a única chance de sobreviver. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos de farda, é que proteger mulheres não é só atender ocorrência, não é só preencher BO
encaminhar para a delegacia ou conduzir o agressor algemado. É ouvir. É enxergar o que não é dito. É entender que muitas vezes o maior pedido de socorro vem disfarçado de silêncio. Célia me ensinou isso. Ela não gritou, não pediu ajuda da forma que o manual ensina, mas bastou um olhar, um sussurro. E é aí que mora a importância do nosso papel. Porque tem mulher que sobrevive por segundos, que depende do olhar atento de uma vizinha, de uma policial que decide ficar, de um sistema que funcione e que, infelizmente, tantas vezes falha. A proteção começa antes da ocorrência. Começa no acolhimento, na escuta, no acreditar. E não é fácil. A gente também se desgasta, também se fere. Mas cada mulher salva, cada criança que não cresce assistindo a mãe apanhar, cada ciclo interrompido é uma vitória contra o que parece imbatível. Tem quem diga que é perda de tempo, que elas sempre voltam, que não adianta. Mas se a Célia tivesse ouvido isso naquela noite, ela não teria sobrevivido. E é por isso que a gente continua. Mesmo cansada, mesmo desacreditada, mesmo sozinha. Porque se uma mulher, só uma, tiver a chance de viver, já valeu. A frase dela ainda ecoa na minha cabeça como se tivesse sido ontem. Ele vai me matar se você sair daqui. Nenhuma mulher deveria ter que sussurrar isso para sobreviver. Nenhuma deveria depender da sorte de uma policial acreditar. Mas a verdade é dura. Todos os dias isso acontece. A violência contra a mulher está em todo lugar. Na casa ao lado, naquela colega que falta ao trabalho, na vizinha que caiu da escada e, às vezes, até dentro de quem a gente ama. Célia sobreviveu porque alguém ficou, porque alguém ouviu. Mas e as outras? A gente precisa falar disso, mostrar, expor, contar essas histórias para que mais mulheres saibam não tão sozinhas. Por isso eu tô aqui, para contar, para lembrar, para não deixar que o silêncio vença. Se essa história te tocou, se você acredita que essas vozes precisam ser ouvidas, se quer mais relatos reais como esse, se inscreve no canal agora, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Ajuda a levar essa mensagem para quem precisa. Porque cada história contada aqui pode ser a chance de alguém viver a própria.